Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a mais uma aula da disciplina de Hidrologia do curso de Engenharia Hídrica da Unidade Acadêmica de Belo Jardim. Meu nome é José Roberto e eu estou como professor da disciplina. Bom, hoje a gente vai falar um pouco da precipitação, né? É um tema que já foi abordado em outra disciplina, disciplina de climatologia, né? E é uma variável meteorológica, climatológica de extrema importância, né, dentro do contexto ambiental, do contexto hidrológico, do contexto climático. Né? Então não tem como não associar as várias dinâmicas que ocorrem na hidrologia à precipitação. Né? Ela é responsável por uma série de interações, né, e extremamente importante dentro do ciclo, né, hidrológico. Todas as variáveis são, mas a precipitação ela acaba promovendo, né, a interação com outros fenômenos, e ela acaba de certa forma sendo muito importante porque faz parte do cotidiano, né, de forma visível, e é a partir da precipitação que a gente tem a água disponível, né, para os diversos usos, né, esses usos múltiplos. E aí, quando a gente fala em precipitação, logo vem na cabeça a relação do processo chuva-vazão, né, que ocorre justamente na unidade, né, na unidade de planejamento, que seria a bacia hidrográfica. Né. Então, o principal interesse em se estudar, né, uma bacia hidrográfica e suas características, né, por se constituir um sistema natural de transformação, é justamente avaliar essa relação chuva-vazão, ou seja, toda a precipitação que atinge uma determinada área, parte dela infiltra, parte vai escoar, justamente gerando uma determinada vazão. Esse escoamento vai ser em leito natural, em canais artificiais, né? E aí eu posso ter a água disponível, né, em reservatórios, né, eu posso ter corpos hídricos iniciando um processo de escoamento, eu posso captar essa água e armazenar, enfim. Todo o processo inicia com a entrada da chuva dentro desse sistema, que seria a bacia hidrográfica, ou seja, eu preciso delimitar minha área de interesse ou meu sistema para que eu possa quantificar essa resposta. Que resposta é essa? Aquela quantidade de chuva, ela conseguiu gerar que vazão, e onde é que eu faço essa medição de vazão. A gente viu na aula passada, né, a questão da vazão e da curva-chave, ou seja, onde é que a gente faz essa análise? Em um rio, né, em um leito natural. Eu posso usar estruturas de medição, né, que seriam as com seção, conhecidas seções de controle, ou eu posso, né, seção de controle construída, eu posso ter uma seção de controle em leito natural, sendo necessário realizar um levantamento da área desse leito e estar atualizando, né, e fazer medições de campo para que eu possa, de forma indireta, a partir só de uma altura de um agar, né, uma lâmina de água que está passando nesse riacho, conseguir calcular minha vazão. Né? Então toda chuva ela vai atingir uma bacia hidrográfica, parte vai ficar retida no solo, né, pelo processo de infiltração, e parte vai escoar. Geralmente vai escoar das áreas mais altas para as cotas mais baixas. E onde é que está os riachos? Na cota mais baixa. Então essa água ela tende a ir para essas cotas mais baixas, né? Os talvegs. E aí eu vou ter esse escoamento. Esse escoamento ele pode ser efêmero, só no momento da chuva, ele pode ser intermitente, ou seja, durar durante o período chuvoso, né?
ou pode ser perene em áreas onde você tem um índice pluviométrico, uma contribuição, né, que permite que o rio ou riacho corra durante todo o ano. Após a chuva entrar nesse sistema, então ela gera, né, graficamente a gente pode apresentar, né, um volume pelo tempo, né? Então a gente tem o fluxo, onde a gente pode representar graficamente a entrada dessa chuva, né, a precipitação, o processo de infiltração, né, e o escoamento gerado, né, a partir daquele evento chuvoso. Então, dependendo da bacia, das características da bacia, que a gente já viu, né, do fator de forma, enfim, eu vou ter uma série de parâmetros físicos que podem contribuir para uma geração maior ou menor de escoamento. É interessante ou é importante que toda chuva gere escoamento, um escoamento rápido, né? Que seja uma resposta rápida. Ambientalmente, não, né? Porque a gente precisa de água disponível no solo, a gente precisa trazer um equilíbrio dentro desse sistema, né? Então, o escoamento ele vai ocorrer assim que o armazenamento, né, da água no solo o solo chegue na sua capacidade de campo máxima, e aí eu começo a ter um escoamento. Até porque se eu tenho um escoamento rápido, eu vou ter uma série de problemas relacionados à erosão do solo, né? Uma vez que a cada escoamento existe um carreamento natural do solo, né? Porém, se eu encontro minha bacia hidrográfica em condições não favoráveis, aí eu vou ter comprometimento, né? Eu vou comprometer esse processo, né? O que é isso? Falta de vegetação, né? Então, áreas desmatadas, queimadas, né? Impermeabilizadas pelo processo de urbanização. Então, são parâmetros que a gente já comentou, mas que modificam, né, a infiltração da água no solo, que modificam ou que aumentam ou reduzem, né, esse processo de escoamento superficial. Então, a precipitação nada mais é do que a entrada da água na atmosfera, como a gente já viu, e depositada na superfície terrestre. Tem nas formas de chuva, granizo, neve, orvalho, neblina, geada, né? E ela apresenta uma elevada variabilidade espacial e temporal. Então a chuva ela é diferente, né? Quando eu faço uma análise espacial, geograficamente falando, cada cidade, cada local tem sua precipitação específica, algumas semelhantes, e temporalmente, quando eu analiso mês a mês, dia a dia, ano a ano, a gente tem mudanças constantes ou até mesmo ao longo do dia, né? Ao longo de um evento pluviométrico chuvoso, a gente tem uma variação. A chuva ela não é constante, né? E a formação das nuvens, ela depende, como a gente já viu, da formação dessa massa de ar úmido, né? Então, o ar quente, úmido, ele se eleva, né? Fazendo com que haja um crescimento das gotas, e assim que essas gotas ganham peso ou vencem as forças de sustentação, elas se precipitam, né? Em função do que? De uma mudança de temperatura, de uma condensação. Então diminui a temperatura, né? Mais vapor se condensa, então ocorre o fenômeno da precipitação. A partir essa precipitação, a gente já viu na outra disciplina, ela geralmente apresenta-se em três tipos, né? De chuvas convectivas, frontais ou ciclônicas, e orográficas ou chuvas de relevo. A gente inclusive já passou algumas questões, acho que vocês já estão aí bem conscientes, e o próprio desenho ele é autoexplicativo, né?
Então as chuvas, de certa forma, frontais ou ciclônicas, elas têm uma interação entre a massa de ar quente e fria, com características de grande duração, né? Elas geralmente são chuvas que abrangem grandes áreas de intensidade média, né? As chuvas orográficas, elas ocorrem a partir de ventos, né? Ou seja, tem barreiras montanhosas, fazendo com que ocorra, né, essa variação de temperatura. Assim que encontra essa barreira, a nuvem tende a subir, ela vai encontrar uma variação de temperatura, né? São chuvas de pequena intensidade, às vezes dependendo de uma grande duração, e pequenas áreas, né? Atinge pequenas áreas. Já as chuvas convectivas, térmicas, né? Ela busca ascensão no local de um ar aquecido no solo, na água, e geralmente atinge pequenas áreas, né? E são chuvas intensas, né? De grande intensidade e curta duração, né? Então as chuvas frontais, elas ocorrem ao longo de uma linha de descontinuidade, né? Ou seja, separando as massas de ar, né, com características diferentes, e são chuvas aí de longa duração, que só para relembrar, então você tem entrada, né, de ar frio, então você tem essa diferença de ar quente, e aí você acaba tendo um choque térmico, fazendo com que ocorra essa precipitação, né? A chuva orográfica, ela é quando o ar é forçado, né, a romper essa barreira física, que seria as montanhas, elas esfriam, precipitam, né? Chuvas de baixa intensidade de curta duração, e a convectiva geralmente provocando a seção aí, como já foi falado, né, de temperaturas na camada vizinha da atmosfera, chuvas de curta duração, grande intensidade, e geralmente ocorre, né, e provocam problemas de inundação em áreas urbanas, né? Muitas vezes justamente relacionado a esse tipo de chuva, né? Você tem ali uma área altamente impermeabilizada, e aí você encontra chuvas de curta duração e alta intensidade, né? Fazendo com que, se você já não tem, né, o processo natural, ou se você já tem um processo natural de infiltração comprometido, e aí você começa a ter problemas de escoamento, elevado volume escoando em curto espaço, e o seu sistema de drenagem natural, ou muitas vezes não existe, acaba não conseguindo atender, né? Para medir uma precipitação, a gente também já viu, a gente pode usar um pluviômetro, né? Um pluviógrafo, então a gente vai ver a diferença, né? Define-se como a altura da precipitação H, ou seja, a espessura, né? É a medida vertical de uma lâmina de água que se acumula sobre a projeção horizontal de uma superfície, atingida quando toda precipitação aí fica retida, né? Expressa geralmente em milímetro, e define como intensidade média de precipitação, né, durante um certo intervalo de tempo aí. O coeficiente entre a altura da precipitação ΔH e este mesmo intervalo é considerado, né, intensidade. Então eu tenho aí um volume pelo tempo para encontrar a intensidade, né? Então se chover um determinado volume e eu conseguir monitorar o tempo, né, dessa chuva, eu consigo encontrar a intensidade. Então a precipitação, ela geralmente é medida aí por instrumentos, né, manuais, instrumentos automatizados, né, ou semi-automatizados, né? Bom, então aqui a gente pode ver nesse slide, né, com mais detalhe, né, os instrumentos utilizados, né, para o monitoramento pluviométrico, né? Então a gente tem pluviômetros manuais, né, pluviômetros de diversos tipos de materiais, né, que vai desde a garrafa PET até o alumínio. Então a gente temos esse pluviômetro de alumínio aqui, que é considerado um pluviômetro padrão, né, que é chamado de tipo Ville de Paris, né, de Paris.
Então o Villepari ele é um pluviômetro utilizado no mundo, né, como de referência para a pluviometria manual, e a partir dele vários outros tipos de pluviômetros foram surgindo e sendo comparados os dados, né, qual o melhor, qual o mais eficiente. Bom, isso aí depende muito de outros fatores, né, que vai desde a instalação correta, né, a manutenção do pluviômetro, o monitoramento feito corretamente, né, as leituras, as medidas anotadas corretamente. Ele é padrão porque ele se difundiu no mundo, né, e se tornou, né, vamos dizer, um pluviômetro a ser comparado, né. Então, geralmente quando se constrói um pluviômetro, por exemplo, de garrafa PET, então faz um comparativo para ver se a lâmina, né, coloca ele ao lado de um pluviômetro de Villepari e vê a chuva do pluviômetro de Villepari e o pluviômetro de garrafa PET, faz um comparativo para ver se existe uma correlação, se os valores estão consistentes. Um pouco mais acima, então, aqui do lado a gente vê uma altura média padrão, né, de instalação da boca do pluviômetro até a superfície do solo. Recomenda-se aí em média 1,5, né, ou 1,5 em metros, né, a distância da boca do pluviômetro até a superfície do solo. Esse Villepari ele tem uma área de captação de 400 centímetros quadrados, né, de boca. Então, como a gente vê, a pluviometria tem uma relação, né, entre área e volume. Né? Quando a gente fala choveu tantos milímetros, a gente está fazendo uma relação de tantos, né, litros por metro quadrado. Então, 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado. Né? Mas acima a gente vê um pluviômetro tipo báscula, né? Então, ou seja, já vê o avanço tecnológico, ou seja, saímos de uma pluviometria manual, onde necessita de um operador para retirar, né, o volume de água do pluviômetro, passar para um provete e anotar, enquanto que o pluviômetro tipo báscula, né, o automático, ele já tem um data logger na qual ele armazena os dados, né, e também eu posso fazer uma programação para ter um intervalo, né, de leitura um pouco menor, e aí eu consigo trabalhar com intensidade de chuva, né, para eventos com um intervalo, por exemplo, de 5 minutos, de 10 minutos. Talvez se teve um evento de chuva ali de 10 minutos, qual foi a intensidade dela, né? Pego o volume, o tempo eu tenho. Temos também um pluviógrafo, né? Então, antes de falar do pluviógrafo, o pluviômetro automático, então, ele tem essa área de captação, né, circular, um funil, e aí cai num sistema de registro, que é tipo você enche esse reservatório, ele bate, então no que ele bate, ele aciona um sensor na qual é ativado um registro, né? E aqui embaixo a gente tem a saída da água, né? Então quando essa báscula enche, ela desce, cai aqui e vai-se embora, a água sai por baixo, a mesma coisa, enche do outro lado, bate, sai por baixo. Então cada vez que esse sensor passa de lá para cá, ele registra um pulso, e esse pulso ele vai dar um valor, e aí é um valor referente uma certa quantidade de milímetros, né? Por exemplo, os pluviômetros da Campbell, né? Geralmente ele dá a cada pulso ele é 0,254, né, milímetros. Então, para ele poder fazer 1 milímetro de chuva é necessário ter 4 básculas. Então, ele bater, né, 2 vezes em cada lado para que eu possa fazer esse registro de 1 milímetro. Né? Então aqui é uma imagem, né, de campo. Então o pluviômetro automático, ou tipo báscula, ele aqui é aberto sem essa parte cônica, sem área de captação, para ver um detalhe aqui, ó, é nesses componentes eletrônicos aqui onde está o sensor, na qual faz o registro de cada báscula. É um sistema que pode estar ligado a um data logger, né, e alimentado por energia solar, né. Temos a bateria, painel solar para recarregar, e a programação aí
com um intervalo de 5 minutos aqui no caso, né, para investigação sobre intensidade de chuva, né, padrão de intensidade. Do lado a gente vê um pluviógrafo, né, e aqui em cima um pluviograma, né. Então como é que funciona um pluviógrafo? Ó, não está chovendo, de repente começou a chover, então ele vai riscando o ato da chuva. Se houver a chuva parar, ele cai, ó, caiu para zero novamente, começa a chover, ele chove. Então cai, sobe, então a gente consegue enxergar mais ou menos o comportamento, né, daquele evento, sabendo que a chuva tem uma variabilidade espaço-temporal e que aqui eu vou ter como identificar também as intensidades, né, os picos de intensidade durante um determinado evento chuvoso. Então logo a gente tem aí um instrumento manual, né, que depende do operador, um instrumento automático, seria o pluviômetro automático ou de báscula, e um semiautomático, vamos dizer assim, que seria o pluviógrafo, porque ele também precisa que o observador faça a troca desse pavão milimetrado, que ele faça, assim como nos outros também, né, manutenção preventiva, verificação de funcionamento, ou seja, é preciso ir lá fazer a leitura, né? Esse automático eu posso deixar alguns dias depois de descarregar os dados, né? Ou tem um sistema de telemetria e aí os dados é mandado de forma remota. Bom, aqui é só mais uma visão de locais, né? Possíveis locais de instalação, então é em reservatórios, em áreas, né, de monitoramento de interesse, áreas de interesse de monitoramento, cabeceira de bacias. Então, como quando eu vou instalar um pluviômetro, né, simplesmente eu tenho que analisar locais estratégicos, né, locais que tenham uma representatividade, locais que seja acessibilidade, leve em consideração também a acessibilidade, né, então que eu tenho áreas rurais, áreas urbanas, reservatórios, né, áreas experimentais em universidades para fazer verificação. E aqui tem por exemplo, um pluviômetro alternativo, né, feito com PVC. Então assim, tem um objetivo específico, né? E essa medição do tempo tá. Então qual a diferença básica, inclusive já falei, entre um pluviômetro e um pluviógrafo, né? Então, no caso o pluviômetro é possível, a gente só consegue ter leituras diárias, né? Então a gente precisa de uma pessoa, de um observador para fazer uma leitura, geralmente ocorre às 7 da manhã. E aí eu tenho 24 horas, ou seja, eu faço uma anotação hoje 7 da manhã, só de 7 da manhã do outro dia. E aí eu tenho um pouco da informação, né? Eu consigo ter o total de chuva, mas às vezes eu não consigo ter a intensidade, né? Ou vou ter uma intensidade de 24 horas, sabendo que não passou 24 horas chovendo, né? E aí eu também vou ter essa diferença no caso, porque vamos dizer que eu leio hoje de 7 da manhã e aí choveu de madrugada, né? Então eu vou fazer a leitura no outro dia de 7 da manhã. Então aí você sempre vai considerar que aquela precipitação é de um dia anterior, né? Só que às vezes a precipitação ocorreu naquele dia, né? Vamos dizer que hoje seja dia 16, então você faz uma leitura hoje, fez uma leitura hoje 7 da manhã, considerou que essa informação é referente ao dia 15, né, na planilha de anotação. Só que aí teve chuva, vamos dizer, de manhã no dia 15 e houve chuva de madrugada já no dia 16, mas você considerou como um dia único, né? Quando você soma aí no total, você consegue ter essa informação, porém você perde detalhes, né? E esses detalhes, eles justamente é possível acompanhar através de pluviômetros automáticos, né? Ou de báscula ou pluviógrafo, na qual o intervalo de tempo é menor do que um dia, e eu posso programar, deixar para o próprio pluviógrafo, ele tem uma leitura,
um acompanhamento, né, milimétrico da chuva, ou seja, eu realmente consigo acompanhar o evento pluviométrico. Está em desuso, né, porque com a chegada do pluviômetro automático, ou seja, vai se descartando, né, a utilização do pluviógrafo, porque aí eu consigo ter o intervalo, consigo programar meu intervalo, né, para o intervalo de interesse de leitura, 10 minutos, 5 minutos, meia hora, 1 hora, e também eu consigo automatizar essa informação, né? E aí ele acaba tendo a mesma função ou até mais função do que o próprio pluviógrafo, né? Podendo inclusive determinar as intensidades de chuva, né? Então aqui algumas características básicas do pluviômetro. Então tenho aí a orientação para instalar, né, desde a boca até a superfície, uma altura média de 1,5. Né? Então quando ele é manual, né, ele geralmente tem a área de captação, e aí eu tenho um sistema meio que funil conduzindo para um reservatório. E aí eu tenho, num dia de leitura, o observador vai lá, tira o pluviômetro, vira ou abre uma torneira, algum reservatório, enche uma proveta graduada e faz a anotação, né? Então, a partir dos dados que der, mas a proveta deu em ml, né? Aí eu vou precisar fazer o fator de correção, que seria, já que eu tenho uma lâmina em milímetro, que é litro por metro quadrado, então eu preciso dividir esse volume, no caso, por a área de captação do pluviômetro. Então, a medida, né, a altura ou lâmina de chuva, ela é normalmente dada em milímetros. Né? 1 milímetro de chuva é igual a 1 litro de água distribuída em 1 metro quadrado. Na verdade, a própria espessura. Né? Imagine que a água que recobriria um determinado local, uma determinada região, atingida por uma chuva. E se não ocorresse aí infiltração, evaporação, escoamento, né, para fora dos limites, eu teria a lâmina de 1 milímetro. Né? Seria, se eu jogar 1 litro em 1 metro quadrado, eu vou ter uma espessura de 1 milímetro sendo formada aí nessa superfície ou nessa região. Enquanto que a intensidade da chuva, ela é a razão, né, entre a precipitação e o tempo de duração da chuva. Só reforçando essa informação, a gente tinha falado um pouco antes, que é o volume pelo tempo, né, e representa justamente essa variabilidade, né, da precipitação ao longo do tempo. Né. Geralmente são definidos intervalos de tempo nas quais é considerado constante. Né. A gente sabe que a chuva ela fica variando, né, segundo a segundo, mas é preciso a gente definir, né, determinar o período de observação para que a gente possa também ter uma representação daquele período ali. Geralmente nos estudos, né, de intensidade de chuva, o menor intervalo que tem se trabalhado é 5 minutos. Né? Então eu tenho uma intensidade de 5 minutos a cada 10, 15, 20. Então isso eu posso fazer a desagregação, que a gente chama de desagregação da precipitação. Quando eu não tenho essa informação, geralmente são dados pluviométricos de 24 horas. Então eu faço a desagregação da chuva para poder fazer uma estimativa da intensidade. Quando eu tenho um pluviógrafo ou pluviômetro automático, então eu consigo ter um intervalo de leitura um pouco menor. E aí é possível fazer essa análise realmente da intensidade, né? Das intensidades que ocorrem com mais frequência. A gente chama de probabilidade de ocorrência, frequência. Né? A chuva ela tem um padrão, e esse padrão a gente pode representar por uma curva que a gente chama de curva IDF, que é a intensidade, a duração e a frequência com que ocorre esse evento. Fazendo considerações práticas, né? A gente tem 1 milímetro igual a 1 litro por metro quadrado.
Então logo existe uma relação, né, entre área e volume. E aí, analisando uma situação onde eu tenho um pluviômetro, vamos dizer, um pluviômetro de garrafa PET, né? E o diâmetro de captação desse pluviômetro é 10 centímetros. Esse mesmo pluviômetro registra um volume de chuva igual a 20 ml, medido numa proveta, né? Então choveu, foi lá um observador, 7 horas da manhã, passou essa chuva para uma proveta. Essa proveta registrou 20 ml. Qual foi a lâmina realmente precipitada em milímetros? Porque eu tenho em ml. E lembrando que existe uma relação entre área e volume, né? E aí eu faço aquela consideração, né? Aqui o diâmetro é a área de um círculo. Para eu encontrar a área do pluviômetro, né, eu uso a equação, né, πd2 sobre 4 ou πr, que seria o raio, ao quadrado. Então, tanto faz usar um diâmetro, que eu já tenho ali 10 centímetros, ou usar o raio, que é metade do diâmetro, né? Resolvendo essa questão, né, 3,14 π, né, usando o diâmetro, a equação do diâmetro, 10 centímetros dividido por 4. Então eu teria aí 7,85 centímetros quadrados, né, de área de captação, ou simplesmente 7,85 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, se eu passasse para metros, já que a gente faz essa relação de que 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. Então, eu já estou passando a área para metro quadrado e o volume eu passo para litro, para poder ter em litro por metro quadrado. Logo, lembrando que um litro é 1000 ml, né? Então, pegando quem seria a precipitação? Volume pela área, né? Litro por metro quadrado. Então, se eu tenho 20 ml dividido por 1000, eu teria 0,020 litros a área em metro quadrado. Logo, né, a precipitação correspondente em milímetros para esse pluviômetro com essa característica seria justamente de 2,55 milímetros. E aí eu teria que calibrar, num caso, para sempre pegar o volume e dividir pela área, né? Então o observador fazia a leitura em ml, transformava isso, ou deixava a equaçãozinha já pronta na planilha Excel, ou da instrução para que o observador, aqui vai ter divida, né, pela área, e aí a gente tem a resposta em milímetros ou litros por metro quadrado. A precipitação, né, ela tem algumas grandezas, né, como eu falei, ela tem intensidade, ela tem a duração e ela tem a frequência, né? Então, em uma bacia, por exemplo, 400 milímetros de chuva é pouco se eu considero que essa precipitação ocorreu ao longo de um mês, mas é muito, né, se ela ocorrer, tem que ajeitar aqui, em uma hora. Imagine 400 milímetros em uma hora, ou até em um dia, em 24 horas, né? Então já seria um valor elevado. Então isso é a intensidade, né? A intensidade é o volume de precipitação pelo tempo. E essa característica, né, dessa precipitação, ou de um determinado evento crítico, ou um evento assim fora da normalidade, a gente pode fazer uma análise quando é que vai ocorrer novamente esse fenômeno, né? O que a gente chama de período de retorno ou tempo de retorno, que é o número médio de anos durante o qual espera-se que uma determinada precipitação analisada seja igualada ou superada, né? Tem aquele dia que tem uma chuva que nunca foi visto antes, né?
200 milímetros em 1 hora. Então você vai pegar aquele evento pluviométrico e vai fazer uma análise estatística com base em que em dados históricos, sei lá, 30, 40, 50 anos. Poxa, nunca ocorreu, ocorreu agora, né? Então se faz uma probabilidade de ocorrência, né? Ou o tempo de retorno, quando é que pode ocorrer novamente um evento como esse. E aí o inverso, no caso do tempo de retorno, é a probabilidade de ocorrência desse fenômeno, né? Igual ou superior ao analisado que se apresenta em um ano qualquer. Então o tempo de retorno aí seria, né, 1 dividido por 1 menos P, onde P seria a probabilidade de ocorrência. E a probabilidade de ocorrência ela é N, que é o valor de colocação pela ordem de magnitude dos dados, né, do dado X considerado. Então a gente tem uma histórica, imagine 300 informações de chuva, 300 dias de chuva, né? E aí você vai lá, analisa 300 dados, né? Faz uma classificação em ordem, por exemplo, crescente ou decrescente. Então você vai ver que existe uma frequência, né, de valores, né? Existe uma probabilidade de valores. E aí essa probabilidade pode ser encontrada porque N, né, que seria a ordem onde aquele valor está classificado, onde se eu tenho 300 dados, 365 dados, vamos dizer que aquele dado ele esteja na classificação 300, então ele seria o valor que estaria nessa classificação, quando eu mandar classificar em ordem crescente ou decrescente. E N seria o número de dados total, ou seja, 365 mais 1. E o número, o valor seria o M, o valor da colocação. Vamos dizer que nessa colocação 300 tivesse um valor, sei lá, 65. Então você iria colocar o 65 dividido por 365 mais 1 por 366. E aí você teria a probabilidade, isso fazendo para cada ponto, né, do 1 até o 365 você teria um valor e probabilidade para cada um, né? Então, a maneira de estimar a partir de dados observados a previsão de futuras ocorrências de um determinado evento. Aqui, por exemplo, né, um registro de um evento de chuva. Então, eu tenho o tempo de observação. Imagine que seja um pluviômetro automático, né, registrando o intervalo de cada 1 hora. E aí eu tenho 0 horas até 24 horas. Então, entre 0 e 1 não choveu nada. Entre 1 e 2, nada. Entre 2 e 3, já teve um registro, né, de 3 milímetros. Entre 3 e 4, nada. Entre 4 e 5, 4. E assim sucessivamente. Então, aqui você já começa a identificar de 5 horas, né, até as 13 horas não parou de chover, né? Sempre teve registro de chuva nesse intervalo. Para considerar o início do evento chuvoso, né, a gente marca a partir de onde teve a chuva. Ó, choveu às 3 horas da manhã, início, né? 3, um exemplo. Término, né, às 13. Então, qual foi a duração? 10 horas. Né? Durante essas 10 horas teve um intervalozinho ali que não choveu, certo? Mas a gente tem que definir uma escala de observação e poderia até fazer só analisar esse evento, parou e depois teve um evento durante esse dia de 1 hora, parou e depois começou de 4 horas, né? O de 4 horas e foi até as 13. E aí eu teria uma duração de 10 horas. Na verdade aqui já era ter marcado na verdade de 2 horas, né? Mas vamos lá, mantém aqui. Início às 3, final só para a nível de exemplo. Final às 13. Então, 10 horas de duração, certo? Qual foi o total aí de chuva acumulado? Então,
eu tenho o tempo, tenho a chuva, aqui não choveu nada. Como é que eu acumulo a chuva? Dia, hora atual mais hora anterior. Então, hora, volume, né, precipitado da hora atual mais anterior. Atual mais anterior. Atual 4 mais anterior 7. Atual 8 mais anterior e assim sucessivamente. Aqui só um gráfico mostrando a precipitação acumulada. Então começou aqui as 3, foi acumulando até as, né, até encontrar de 0 até encontrar o patamar de 61, ou seja, em 24 horas a gente teve um acúmulo de 61 milímetros, né? Aqui, para a gente caracterizar a chuva, então, se eu quiser informações daquele dia, qual foi o total precipitado? Então vamos lá, a gente já somou ali 61 milímetros, né? Qual foi a duração da minha chuva? 10 horas. Qual foi minha intensidade média, né? Você viu que eu tenho como está de hora em hora, eu tenho como já dizer, de uma hora para outra, eu tenho que dizer qual foi o intervalo. Tantos milímetros, que está ali do lado, por hora, já que foi uma hora. Mas a intensidade média eu vou justamente pegar o 61 e dividir por 10. Não foi o meu tempo de chuva? Total, 61 em 10 horas. Então eu vou ter 6,1 milímetros por hora. Qual foi minha intensidade máxima? Minha intensidade máxima eu posso encontrar no horário que teve o maior evento pluviométrico, que foi entre as 7 horas ali, né? 12. Então, a maior intensidade máxima foi 12 milímetros por hora, né? Localizado justamente entre 6 e 7 das 7 horas, foi onde teve o acumulado. E qual a intensidade média do dia? Aí essa intensidade média, para você ver a diferença, é o 61 o total dividido por 24 horas, 2,5. Veja uma diferença, né? Ou seja, aqui a gente subestima a intensidade, 2,5. A intensidade média, né, é de 6,1, ou seja, quase 3 vezes mais. E a intensidade máxima, veja que durante esse processo eu ainda tenho o quê? Quase o dobro da intensidade média, né? A intensidade máxima. Isso aqui tem um reflexo, né, no escoamento superficial gerado, né, na hora de dimensionar uma obra hidráulica. Você vê, se você for trabalhar com dados diários, você vai ter sempre um valor de intensidade bem menor do que ocorre, do que a intensidade real, né? Que ocorreria no menor intervalo. E aqui, onde teve esse 12, pode ter ocorrido em uma intensidade maior durante um período, né? Porque aqui eu tenho um intervalo de uma hora, mas se naquela hora de chuva não choveu uma hora realmente, choveu 30 minutos, parou um pouquinho e começou depois, ou então durante 10 minutos aumentou a intensidade do volume, né? Mas eu tenho que definir um intervalo para eu poder ter um valor. Quando essa chuva apresenta uma elevada variabilidade, né, temporal, e fica difícil você conseguir ter um controle. É um fenômeno natural. Mas aí você, se a gente tivesse um pluviômetro automático, um pluviógrafo, e fizesse essa leitura de 5 minutos, a gente sim teria, vamos dizer, a intensidade, né, a intensidade máxima ocorrida ali, pelo menos em 5 minutos. Tenho como de fazer a discretização, desfragmentação dessa intensidade de 1 hora para 5 minutos ou 30 minutos? Tem algumas metodologias, algumas equações, né, empíricas ou matemáticas para poder fazer essa desagregação, porém é uma aproximação, é uma estimativa, né? Realmente só se tivesse feito a medição. E aí
Qual o objetivo de um posto pluviométrico, né? Então, quando a gente monitora a chuva, a gente tem um objetivo, né? Que é obter uma série histórica de chuva, sem interrupções, para que eu possa ter informações e fazer um planejamento, né? Dar um suporte a diversos tipos de projetos. Porém, é comum ocorrer falhas, né? Eu tenho várias estações e pode ser. Essa falha pode ocorrer. E aí eu tenho que, ou seja, tentar corrigir, né? Fazer a correção dessa falha quando é possível corrigir. É importante lembrar que todos os dados, né, devem ser analisados, né, antes de ser utilizados. Então eu tenho informação ali bruta, eu tenho informação que está lá disponível, mas se faz necessário um olhar clínico, um olhar, uma avaliação, né? Ou se você estiver utilizando, você encontrar um valor um pouco fora da realidade daquela região, e aí você liga um alerta, né? Vai procurar saber, fazer uma filtragem, o que é que aconteceu naquele dia, né? Ou de repente uma informação que, sei lá, houve um erro, né, de anotação. Então é necessário estar atento, né, para essas possíveis falhas. Aqui um exemplo de você tem 4 pluviômetros, né? Y, X1, X2, X3. E aí você tem para o pluviômetro a estação Y, né? Uma falha ali em um período. Mas você tem 3 estações que mediu naquele período ali. E aí você tem que analisar ou observar quais as estações que, sei lá, tem maior representatividade ou os valores são mais próximos daquela que está com falha, né? E essa falha, ela foi mensal, ela foi diária, ela foi anual, né? Foi um acumulado de que? Horário, mensal, anual. Isso também influencia aí na hora de você fazer essa análise, né? E o que é que causa essas falhas, né? Ó, preenchimento errado do valor na caderneta de campo, soma errada do número de proveitos em prestações elevadas, o observador não foi coletar e acabou chutando, né? Ah, eu acho que choveu 20 milímetros, o valor, né? Crescimento de vegetação, outras obstruções próximas ao pluviômetro, né? Danos ao aparelho, problemas mecânicos no caso dos pluviógrafos ou problemas eletrônicos no caso dos pluviômetros automáticos, né? E aí a gente tem alguns métodos para a correção de falhas, né? A gente tem um método linear, métodos de médias aritméticas e os métodos de ponderação regional. A gente finaliza aqui essa primeira parte, né, sobre a pluviometria, e aí na parte 2 a gente vai aprofundar essa questão das falhas, né? Correção das falhas e dos principais métodos para corrigir essas falhas e a questão das análises, né? da precipitação média em uma bacia hidrográfica. Até a próxima aula.